Salve peixeiros! Ainda com mais vergonha do que com orgulho, mas sempre com esperança por dias melhores. Bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração o número crescente de inscritos na página, desde já, dando os bem-vindos especiais aos mais recentes. Mas se está vendo pela primeira vez, desta força também e seja mais um membro para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço 100% santista. Entre o meio da semana, uma derrota, um clássico, seguido dos distúrbios dentro e fora de campo, até uma outra, segunda seguida, agora de portões fechados diante do Flamengo, tivemos aí 3 episódios que podem ao menos refletir fora de campo o que são determinados e que determinam e refletem o que se passa dentro dele. Durante a decisão do STJD, tivemos aí a punição temporária do Santos de jogar de portões fechados, não somente para o elenco principal, mas inclusive até em categorias de base e feminino, que inclusive se viu prejudicadas as Sereias da Vila nesse ínterim, que estavam disputando uma vaga às semifinais contra o mesmo Flamengo, pelo placar de 4-1 conseguindo uma vitória bonita para avançar à próxima fase. Vitória que poderia ter sido bem melhor se houvesse também o devido e merecido apoio com a presença de torcedores, mas que acabaram, de certo modo, também sendo respaldados pelo nosso próprio advogado no STJD, que atende pelo nome de Marcelo Mendes, que chegou ao cúmulo de aplaudir, isso mesmo, aplaudir a decisão imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva pelo estapafúrdio pretexto de motivações políticas internas na qual o clube estaria apresentando pela versão dele. Prova irrefutável de que com um departamento jurídico desse que o Santos tem, o clube nesse exato momento não precisa de inimigos. Tivemos também a volta das pichações oficiais no Urbano Caldeira, algo que eu já havia destacado no último vídeo e que foi somente mencionar no vídeo anterior, que acabaram retornando com mensagens irônicas contra possíveis candidatos ao pleito deste ano, mas também vale destacar uma palavra de ordem numa das pichações pedindo para que o Santos fosse incorporado a um fundo de investimentos do Sheik do Catar, que amplamente está sendo divulgado em redes sociais, mas que só existe por enquanto na cabeça desses próprios torcedores virtuais. E nunca, até agora, se chegou em alguma declaração do próprio Sheik do Catar. Mas, enfim, vale destacar que pela primeira vez um clube do futebol mundial está indo na contramão dos demais, pedindo para que o Santos vire realmente propriedade privada ou parte dela, algo que os torcedores que outros clubes por aí ao redor do mundo pedem exatamente o contrário. Mas realmente a fábula do poste mijando no cachorro, mas isso vale da opinião de cada um. Outro fato interessante foi durante o anúncio do novo treinador, sucessor de Odair Hellmann, Paulo Turra, sob indicação de Paulo Roberto Falcão, o nosso gerente de futebol que faz bico neste cargo, que, influenciado pelas palavras do Filipão no telefone, indicou o seu ex-assessor técnico do treinador campeão da Copa de 2002, Paulo Roberto Falcão, que inclusive poderia ter sido o treinador nesta partida, mas acabamos sendo vítima da pegadinha do malandro, porque acabou sendo representado no banco de reservas o Cláudio Miro, que sequer possui licença da CBF profissional, e inclusive as súmulas acabaram sendo assinadas pelo Arzul, membro da comissão técnica do elenco principal. Tudo isso sob a batuta do nosso presidente André Rueda, que tranquilamente desfilou com seu Zafira das saídas dos portões do CT Repelé, sem ser incomodado, sem nenhum sinal de protesto, uma cena realmente diferente do que se havia ocorrido na semana passada, na qual inclusive chegou até mencionar que o Santos estaria brigando pela Libertadores, palavras dele, né? É ver para crer. Porém, estamos aí diante de mais um infortúnio, mais uma partida, mais uma derrota, por enquanto diante de um Flamengo que muitos viam-se como grande favoritaços, até inclusive a impor uma goleada, mas que felizmente, por exemplo, dá para se dizer assim, isso não se concluiu. Dos males o menor, pode-se dizer que não, porque o time do Santos provou mais uma vez que o problema não era apenas o treinador. Um time que, embora hoje tenha sido derrotado mais uma vez, se der que dá para dizer que houve algum progresso, essa equipe jogou em relação ao que andava acontecendo com a batuta do Odair Hellmann, até de certo modo mais solta, impondo até certos contra-ataques que culminaram nos 2 gols que aconteceram aí, dando placares de 3-2 contra nós e a favor da equipe rubro-negra. Mas também vale destacar as atuações individuais
de algum, por exemplo, do nosso Gabriel Inocêncio, que provou ser outro rapaz fogo de palha na lateral direita santista e tirou a bola de Messias no primeiro gol do Everton Cebolinha. E com o contra-ataque encaixado, uma assistência do Soteldo, que milagrosamente conseguiu fazer uma assistência e não se limitar apenas em prender a bola para a conclusão do Mendonça, sob os olhares do nosso torcedor símbolo nessa fase atual. Um gato dentro do campo, no qual o Santos empatou no primeiro tempo pelo placar de 1-1. Mas no segundo tempo, uma equipe completamente perdida na sua linha de meio do campo, e em especial também na cobertura da zaga, que se viu tomando mais um gol de bola aérea, com a equipe sendo mera espectadora no segundo gol. E o outro gol de falta de empate, num rebote milagrosamente feito por Rodrigo Fernandes, algo que inclusive não se via o Rodrigo Fernandes subindo tanto na área sob a batuta do Helmo. Hoje ele conseguiu fazer o gol de empate, pelo menos numa bola de rebote, mas a nosso meio do campo ele acabou, numa pessoa do próprio Rodrigo Fernandes, falhando na conclusão do terceiro gol, e que também sem a cobertura devida de um dos meias que poderiam fazer esse auxílio na defesa, que vai na pessoa do seu Lucas Lima, algo que eu já havia destacado aqui, que tem um físico de jogador de baralho e que foi prontamente substituído logo depois pelo Claudio Miro, embora tardiamente pelo Luan Dias, jogador que já vinha sido entrando aí lesionado do Água Santa, mas que está se recuperando fisicamente e voltando agora, dando chances ao time. Outros jogadores, por exemplo, como Ângelo, Sandri, e também destacar também a presença do distinto Bruno Mezenga, que nada também acabaram agregando esse time do Santos, pelo menos para que a gente pudesse ter um placar honroso do empate em nossa própria casa. A equipe até certos momentos se movimentou bem, mostrando ser uma equipe um pouco mais solta hoje, mas infelizmente o resultado foi o mesmo, uma derrota, e com a equipe se desgarrando do pelotão da zona da Sul-Americana e cada vez mais próxima do Z4, embora contando com a sorte dos outros adversários da parte de baixo da tabela que perderam. Prova que Paulo Turra vai ter muito trabalho e se espera-se que pelo menos ele se esforce, ou pelo menos vai ter que se reinventar diante de uma equipe que está estruturalmente ainda, de certo modo, questionável, tanto no seu departamento médico e psicológico, algo que eu já havia destacado aqui. É muita coisa para qualquer treinador, seja qualquer um, inclusive até o Guardiola, ter que lidar nos bastidores do Santos Futebol Clube. Um departamento médico que tem a batuta de um profissional que não tinha experiência profissional até ser integrado ao elenco do Santos, e que, por enquanto, atletas como Lucas Braga estão recorrendo a tratamentos particulares para se recuperarem. Um departamento psicológico que trabalha por meio período, que faz, inclusive, todos os treinadores que passaram pelo Santos ficarem dando chiliques no banco de reservas. Espera-se que o Paulo Turra não seja mais uma vítima desse problema estrutural que apresenta o Santos Futebol Clube, e que agregue muito para esse time para poder, pelo menos mais uma vez, pelo terceiro ano seguido, escapar do Z4 e de uma inédita Série B. Mas por enquanto, galera, isso é apenas mais uma análise e uma certa dose de esperança, e esperar para que no próximo jogo, uma espécie de treino de luxo diante do Blooming pela Sul-Americana, visto que já estamos eliminados, já apresentamos algum progresso, alguma tentativa de padrão de jogo, que é algo que não se via nesses últimos 7 meses. Enfim, Santos sempre Santos, valeu e até a próxima.